Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa segunda unidade. Nesta unidade, nós iremos falar sobre como a gente utiliza corretamente as palavras que são invariáveis, né? As classes gramaticais invariáveis, tanto em textos quanto em diálogos, né? Nas nossas falas do dia a dia. Nós temos 4 classes gramaticais invariáveis, elas não vão sofrer mudanças, modificações. A primeira delas é o advérbio. Ela vai ser usada para expressar uma circunstância, ela vai modificar um verbo, ou modifica um outro advérbio, ou até modifica um adjetivo. Então, nós podemos ter ideias aí de lugar, de tempo, de modo, de negação, de dúvida. Essas palavras que são classificadas como advérbios, elas vão trazer essas ideias, né? Essas circunstâncias. Nós falamos que os advérbios eles não são variáveis, mas eles vão ter alguns graus. Então, por exemplo, eu posso usar um advérbio para fazer um grau comparativo, né? Eu vou formar o comparativo do advérbio do mesmo modo que a gente vai formar o comparativo do adjetivo. Então, por exemplo, nós vamos ter um grau comparativo de igualdade. Renato fala tão alto quanto João. De inferioridade, Renato fala menos alto do que João. De superioridade, é um analítico, né? Renato fala mais alto do que João. O sintético, Renato fala melhor que João. Temos o grau também superlativo, que ele pode ser um grau analítico ou sintético. Então, por exemplo, um grau analítico, ele vai estar sempre acompanhado de um outro advérbio. Então, Renato fala muito alto. E como é que a gente vai saber qual que é a circunstância, né? Muito tá dando ideia de intensidade e o alto é o modo, né? Como ele fala. O sintético ele é formado normalmente por sufixos. Então, por exemplo, Renato fala altíssimo, né? Qual é o modo como o Renato fala? Altíssimo. Os advérbios eles podem ser advérbios de lugar, por exemplo, aonde, longe, debaixo, adiante, ali, dentro, antes, de perto, de longe. De tempo, hoje, ontem, amanhã, imediatamente, à noite, à tarde, de repente, de manhã, de vez em quando. De modo, bem, mal, lado a lado, a pé, de cor, frente a frente, em geral, dessa maneira. De afirmação, nós vamos ter o sim, certamente, realmente, efetivamente. De negação, não, nem, nunca, jamais, de modo algum. Dúvida, possivelmente, provavelmente, quiçá. Intensidade, normalmente a gente vê o muito, né? O muito e o demais. Tão, em excesso, bastante. Exclusão, apenas, exclusivamente, salvo, unicamente. Inclusão, ainda, até mesmo, também. Ordem, depois, primeiramente, ultimamente. Nós vamos ter também advérbios interrogativos, que são aquelas palavrinhas que nós vamos usar também para fazer perguntas. Onde, aonde, donde, quando, como, por quê. Temos também uma coisa chamada locução adverbial, quando tem duas ou mais palavras que têm a função de um advérbio, beleza? Então, de lugar, à esquerda, à direita, de afirmação, por certo, de modo, às pressas, passo a passo, frente a frente, noite, ou de tempo, né? De noite ou à noite, de dia, à tarde, hoje em dia. Preposição. Preposição é uma outra classe gramatical invariável e ela serve para estabelecer uma relação de significado entre dois termos. Então, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Amigos de João, esse de, eu estou juntando o termo amigos e João para dar essa ideia de posse, né, de pertencimento. Ele esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Esperou com entusiasmo. Então, o com está ligando o verbo esperar com a outra palavrinha entusiasmo. Nós vamos ter algumas classificações dentro das preposições e nós vamos ter preposições essenciais e preposições acidentais. Essenciais é quando essas palavras nasceram para ser preposição, elas não podem desempenhar outra função dentro da língua, né? Elas não podem ter outra classificação dentro da língua, elas só serão preposições. Por isso que a gente fala que são preposições essenciais. Já tem outras preposições que são chamadas de acidentais.
elas podem receber a classificação de preposição, mas em um outro momento ela pode ser, sei lá, uma conjunção, por exemplo. Então, vamos só lembrar. As essenciais são exclusivamente preposição e as acidentais, elas podem ser preposição, mas também pode ter outra classificação, né? Pode pertencer a outra classe gramatical. Tem a locução prepositiva, né, que é o conjunto de duas ou mais palavras que tem o valor de uma preposição. Então, abaixo de, além de, depois de, junto com, junto de, em face de. As conjunções, vai ser outra classe gramatical, é aquela palavra, aquela classe gramatical que vai servir para ligar dois termos ou duas orações. Normalmente nós vamos encontrar essas conjunções ligando duas orações. Beleza? E as conjunções, elas podem ser conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas vão ligar orações de sentido completo, né? Ou seja, são orações independentes, mas na frente nós vamos estudar isso. São orações independentes e no meio, né, tem essas conjunções coordenativas, né, que vão ligar essas orações independentes. Elas podem ser aditivas, dão essa ideia de adição, podem ser adversativas, dão essa ideia de oposição. Alternativas, elas podem dar essa ideia de alternância, de opções de escolha. Tem-se também as conjunções conclusivas, que vão estar dando ideia de conclusão, né, ou uma consequência. E as conjunções explicativas, que elas vão explicar algo, a razão de algo, o motivo. Beleza? Já nas conjunções subordinativas, elas irão ligar orações que são dependentes. Também vamos estudar mais na frente. As conjunções subordinativas, elas podem ser conjunções subordinativas integrantes ou adverbiais. As integrantes, elas vão introduzir as orações subordinadas substantivas. Beleza? E é o que ou o ser. Já as adverbiais, elas vão trazer essa ideia de advérbio. Então, são 9 tipos de conjunções subordinativas adverbiais. Então, eu vou ter uma conjunção subordinativa adverbial causal, que vai introduzir uma oração que exprime causa. As concessivas, elas vão introduzir uma oração que expressa uma coisa contrária. As condicionais, vai introduzir uma oração que traz essa ideia de hipótese, de condição. Eu vou ter as conformativas, que ela vai introduzir uma oração que exprime conformidade, né? Uma coisa, uma regra, conforme isso, segundo, como tal coisa. As conjunções subordinativas finais, né? Adverbiais finais, elas vão estar dando essa ideia de finalidade, de objetivo. As conjunções subordinativas adverbiais proporcionais, lembra da questão da proporção. As temporais, elas vão introduzir essas orações que vão exprimir tempo. As comparativas, elas trarão essa ideia de comparação. As consecutivas vão trazer uma ideia de consequência. As interjeições são outras palavrinhas, né? Pertence a outra classe gramatical, essa classe gramatical interjeição. Nós vamos usar essas interjeições para que a gente expresse percepções, sentimentos, visões, cheiro, emoções, beleza? E ela vai ser sempre invariável. Por exemplo, ai, ufa, bravo, Então, normalmente, essas interjeições, ela é um recurso, né? Um recurso de linguagem afetiva. E, normalmente, tem sempre um ponto de exclamação ao final dessas interjeições. As interjeições, elas podem ser classificadas em advertência, alívio, concordância, espanto, dúvida, silêncio, terror ou medo, saudação, pedido de auxílio. Então, para que a gente exprima várias circunstâncias dessas, a gente pode usar as interjeições, não esquecendo do ponto de exclamação ao final de quase todas essas interjeições. Beleza, pessoal? Espero vocês na unidade 3 e bons estudos!